Estamos agora entrando no estudo do livro de Provérbios, capítulo de número 8. E eu quero ler para você do versículo de número 1 até o versículo de número 9. E vamos ver se a gente realmente consegue trilhar todos esses versículos nessa manhã. Diz assim o autor de Provérbios no capítulo 8, verso de número 1. Não clama porventura a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca clamará a verdade e os meus lábios abomina a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Essa é a palavra do Senhor nessa manhã, Provérbios capítulo 8, versículo de número 1 ao versículo de número 9, né? Então, veja, eu comecei essa live citando um versículo do livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo de número 6, um versículo que muitos de vocês já conhecem de cor, que diz assim: busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Veja, esse texto foi escrito há aproximadamente 2.700 anos atrás. E ele fala de buscarmos, invocar, procurar o nome do Senhor enquanto se pode achá-lo. Invoque-o agora, enquanto ele está perto. É bem importante a gente ter em mente o seguinte, que Deus trabalha com dispensações, com eras ou períodos de tempo bem estabelecido. Veja, a Bíblia fala sobre, dentro da escatologia, um período chamado 70 semanas de Daniel. Eu não vou falar sobre escatologia aqui, não é o meu foco, mas é só para você entender essa questão de eras, essa questão de dispensações, essa questão de tempo. Quando Deus fala sobre as 70 semanas de Daniel, ele está falando coisas específicas ao povo judeu. Então, quando Jesus veio, ele de fato apresenta o evangelho aos judeus e os judeus recusam o evangelho. Então Deus encerra com os judeus um período, uma dispensação e começa um novo período. E esse novo período nós chamamos a era da igreja, ou a dispensação da igreja. É nesse período que Deus derrama a sua graça sobre a terra. É nesse período que Deus derrama das suas misericórdias. É nesse período que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, se apresenta a toda a humanidade como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Foi nesse tempo, nessa dispensação, que a manifesta graça de Deus transborda sobre as nossas vidas e nós, através da fé, podemos alcançar o perdão dos pecados, a remissão de tudo aquilo que nós fizemos na antiguidade e toda a humanidade cometeu por meio de Adão, e somos purificados e limpos e transformados em justos pela fé. Pois bem, é nesse tempo que se pode encontrar perdão. Esse é o tempo favorável de Deus. Esse é o tempo do perdão. Esse é o tempo de aproximar-se daquele que nos criou e que pode salvar a nossa alma do inferno ou da danação eterna. E nós precisamos estar atentos para entendermos com clareza e com precisão os tempos e as eras, para que nós possamos realmente tomar decisões com base em prioridades absolutas e que não comprometam o nosso futuro em Deus. Quero mandar um abraço mais do que especial aqui para o meu irmão e amigo do coração e uma inspiração, é um paizão ele,
Pastor Raimundo Nascimento, que está aí nos acompanhando hoje, direto de Salvador. Ele que é uma grande bênção, um homem abençoadíssimo, junto com a sua esposa Vânia. Eles são os pastores presidentes da Igreja Verbo da Vida em Salvador, Bahia, né? Veja, eu baiano, estou aqui em Minas Gerais. E ele, na verdade, lá em Salvador, fazendo um trabalho maravilhoso junto com a sua esposa. Um beijo, pastor Raimundo, para o senhor ser uma grande bênção. Quero aproveitar também e mandar um abraço especial para Keren Apuc. Tá aí, ó, comigo, apareceu agora na tela, Keren Apuc, que acabou de nos dar uma notícia maravilhosa, que está gravidíssima. É isso mesmo, mais um herdeiro nascendo aí para o Jefferson, quer dizer, é o primeiro na verdade, né? E eu quero dizer para vocês, Jefinho e Keren, que vocês são filhos amados e abençoados, e que eu estou extremamente feliz com essa notícia. Débora Cunha, beijo para você também. Pois bem, então entendendo isso, nós estamos na dispensação da igreja, né? No tempo favorável, tempo determinado, onde o Senhor se apresenta aos homens como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só que isso tem um tempo determinado. Daqui a pouco o Senhor Jesus está voltando. E a gente sabe que isso é rápido, isso não demora. Não demora, o nosso Senhor estará nos resgatando desse mundo mal. No ressoar da última trombeta nós seremos transformados e seremos atraídos pela glória de Deus e certamente teremos um encontro com Ele nos ares. E de lá partiremos para um período de 7 anos no céu, onde nós celebraremos a boda ou as bodas do Cordeiro, que é algo que é correlativo a uma festa de casamento. E depois desse tempo voltaremos para a terra e aí sim reinaremos com Cristo. Porém, a Bíblia diz que ele veio como cordeiro, mas voltará como leão. E nessa nova fase, então, ele governará as nações com cetro de ferro. Veja que é interessante. Existe de fato um período, um tempo em que uma janela de oportunidade se abriu e nós precisamos estar atentos a isso para que as nossas decisões e as nossas prioridades sejam pautadas sobre estas verdades. Por que eu estou te dizendo isso? Veja, existe nesses últimos dias uma corrida atrás do sucesso. São pessoas e mais pessoas desembestadas procurando a todo custo o sucesso. E eu pergunto, o que é sucesso para você? O que é sucesso para você? O que é felicidade para você? O que é realmente completude de vida para você? Porque muitos estão correndo atrás de homens na expectativa de ganhar milhões e milhões e milhões. Deixa eu te dizer uma coisa, isso não é novidade, isso já está no mundo há muito tempo. A grande questão é que nós estamos inseridos em um contexto de mundo cujo Deus é o diabo. Nós estamos inseridos num contexto de mundo que está debaixo do controle do maligno, segundo disse o apóstolo João na sua carta, na sua primeira carta, capítulo de número 5, versículo de número 4, em que o mundo está debaixo do controle do maligno, né? Aliás, 19 o verso. Então veja, Satanás ele cega o entendimento das pessoas para que não vejam a luz do evangelho. Mas de repente, de um dia para o outro, se descobrem que por princípios bíblicos você pode ficar rico. Se descobre de repente que através de aplicando alguns princípios da palavra, você pode ter realmente um outro nível de vida, aleluia. E isso parece muito bom. Mas veja que isso desvia o foco do propósito. Qual é realmente o nosso propósito? Imagina você agora sabendo-se que tem 10 anos pela frente, talvez tenha até menos, para Jesus voltar. E alguém diga, olha, daqui em 10 anos, se você se dedicar desse jeito, você vai ser bilionário. Ao que você se dedicaria daqui nos próximos 10 anos? Imagina que você se dedique a isso, a ser, pelos padrões do mundo, um homem rico. E você se dedica só a isso, e de fato consegue alcançar a riqueza. E na hora que você tiver toda essa riqueza em suas mãos, Jesus volta. E aí? Você acha mesmo que quando você subir aos céus, Jesus vai dizer, vem cá, quanto de riqueza você acumulou na terra? Ao contrário, existem severas advertências da parte do nosso Deus sobre acumular tesouros na terra. Severas advertências. Isso não está dizendo que Deus não quer que a gente viva de fato uma vida boa na terra, não é isso. Viver uma vida boa na terra tem que ser consequência de buscar em primeiro lugar o reino de Deus.
O que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Buscar em primeiro lugar as prioridades daquilo que Deus estabeleceu para que nós fizéssemos. Qual foi o propósito de nós estarmos na terra? Ficar rico? Não. Nós estamos na terra para que a gente possa salvar o mundo. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18 a 21. Deus nos confiou uma mensagem. E a mensagem que Deus nos confiou não foi a mensagem da prosperidade. Foi a mensagem da reconciliação. A prosperidade faz parte dessa mensagem. Mas a nossa mensagem principal é a mensagem da reconciliação. Nós precisamos estar atentos a isso. Porque é fácil ser enganado. É fácil ser levado por prioridades alheias à vontade de Deus. É bem fácil você ser iludido, fascinado pela riqueza. É isso que Jesus disse em Marcos capítulo 4, verso 18. Que ele disse que os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas. Fascinação. Fascinação é engano. Você ficar fascinado, enfeitiçado com as riquezas. Você pode ficar tão enfeitiçado com as riquezas que se esqueça do propósito real da sua existência. Por isso, existe da parte do nosso Deus um clamor para esses últimos dias. É por isso que o profeta Isaías diz, olha, busque o Senhor enquanto você pode achar, invoque enquanto ele está perto, porque essa janela se fecha. No momento que essa janela se fechar, não adianta você correr atrás, porque não vai dar mais tempo. Foram 2000 anos de graça abundante sobre a terra e de facilidades mil que você possa realmente receber da parte de Deus o conhecimento necessário para uma vida plena. E à medida que você estabelece a vontade de Deus, à medida que você estabelece o propósito, Deus envia recursos. Os recursos cumprem propósitos. Veja, o recurso, a riqueza, o dinheiro servem para estabelecer um propósito. E não o contrário. Não o contrário. Não eu buscar usar o meu propósito para adquirir recurso. Jamais. Então, nós precisamos pensar dessa maneira. Pois a vontade do Senhor, segundo Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, é que todos os homens sejam salvos. Veja, a Bíblia nunca disse, olha, a vontade de Deus é que todos os homens sejam ricos. Até porque todos nós que fomos alcançados por Cristo já somos ricos. Tendo ou não tendo a manifestação de dinheiro na tua conta, você é rico porque a Bíblia diz que você é rico. Então a vontade de Deus não é transformar você no que você já é. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Bom, se a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e eu preciso buscar a vontade de Deus, eu preciso ser um propagador da verdade e da salvação. Tudo o que eu fizer deve inspirar as pessoas a Cristo, independente da minha profissão, independente da minha posição. Eu preciso viver uma vida que inspire outros a quererem Cristo, a quererem conhecer mais da verdade. Então a vontade do Senhor é que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora veja, se essa é a vontade de Deus, ele não vai dificultar isso, ao contrário. Ao contrário, se a vontade do Senhor é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, o Senhor é o primeiro facilitador para que isso aconteça. Quem está dificultando isso? O diabo, porque ele está na contramão da vontade de Deus. Então, por exemplo, quando eu chego para você e digo assim, ei, você precisa buscar mais ao Senhor, enquanto você pode achar. Por que você não faz o rema? Por que você não estuda? Por que você não ouve mais as lives? E você diz, porque eu estou empenhado num outro projeto ali e não está dando tempo. Peraí. Se a vontade de Deus é que você chegue ao pleno conhecimento da verdade e você está fazendo uma coisa que te rouba isso, será que o que você está fazendo realmente é a direção de Deus? Será que o que você está fazendo de fato é inspiração divina ou vontade da própria carne? A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se essa é a vontade de Deus, certamente ele será o primeiro facilitador. Então não faz sentido você dizer que não tem tempo, por exemplo. Não faz sentido você dizer que não tem dinheiro porque você está investindo em outra coisa. Não faz sentido. Nunca houve um tempo mais favorável do que este que estamos vivendo para se adquirir conhecimento e achar sabedoria. Precisamos entender o tempo em que estamos vivendo para estabelecermos nossas
Prioridades. Deus está escancarando as portas do conhecimento. Deus está escancarando as portas da sabedoria. Em meio a uma pandemia, em meio à reclusão social, inúmeros e milhares de pessoas se levantaram na internet para propagar o evangelho. A quantos nós estamos dando crédito? Muitas vezes, e eu não estou dizendo que isso é um pecado mortal ou coisa parecida, mas quantas vezes eu já vi pessoas maratonando madrugada fora séries inteiras na Netflix? Quantas vezes eu já vi pessoas virarem noite para assistir futebol, UFC? Quantas vezes eu já vi pessoas virando semanas acompanhando novela ou coisas parecidas? Não que essas coisas por si só sejam pecado, mas quando você está fazendo uma troca disso pelo conhecimento da palavra, ele diz, deixa eu te dizer uma coisa, buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto ele está perto. Nós estamos vivendo um tempo favorável. Nós estamos, de fato, vivendo um tempo de muito favorecimento da parte de Deus para a aquisição de conhecimento e, por meio do conhecimento, achar a sabedoria. E é o conhecimento e a sabedoria que nos levarão à felicidade plena. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Feliz é o homem que adquire conhecimento e que acha sabedoria. Nunca houve um momento mais oportuno do que este para você adquirir conhecimento. Só não adquire quem não quer. Só não se reveste de todo conhecimento e de toda sabedoria aquele que está usando as prioridades de maneira equivocada. O que você tem feito para acrescentar o conhecimento da tua vida? Graças a Deus você está aqui para ouvir isso. Isso já mostra que você está interessado no conhecimento. Quantos que já abandonaram esses acompanhamentos porque não tem paciência de ver uma live? Porque não gostam de assistir. Gostam de assistir outras coisas, mas lives não. Mas a palavra de Deus eles não têm paciência. Quantos que começaram o Rema e já pararam esse ano? Quantos que começaram seminários e deixaram para trás? Nunca houve um tempo mais favorável do que este para se adquirir conhecimento. Olha, eu conheço inúmeras histórias, de pessoas que começaram o Rema porque estavam passando por necessidades. Ah, me falaram do Rema e começaram. E logo quando começaram as primeiras matérias, as coisas melhoraram. O céu abriu para ele, Deus trouxe direções claras e as coisas começaram a melhorar e eles simplesmente abandonaram. Abandonaram porque as prioridades eram outras. Usaram o Rema ou a palavra, o pior, não é o Rema, é a palavra de Deus como muleta. Depois que você melhora, você abandona a muleta. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus não é muleta. A palavra de Deus, ela é luz. É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é o alimento necessário para o nosso crescimento diário. Você não pode não dar crédito à palavra de Deus. Nós precisamos estar continuamente atentos, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É isso que diz o escritor de Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 1, quando ele diz: escute, pois, a sabedoria chama, ouçam, porque o entendimento levanta a sua voz. Há um clamor da parte de Deus para que nós, os seus filhos, adquiremos conhecimento. Há uma vontade de Deus. Deixa eu dizer, não somos nós. Veja, a Bíblia diz, e é clara, que há um clamor. A sabedoria clama, a sabedoria chama, ouçam, porque o entendimento levanta a sua voz. O conhecimento gritando diante de você. Por quê? Porque o interesse maior e quem mais está comprometido com o teu sucesso é o Senhor e não você mesmo. Se deixar por nossa própria conta, sabe onde é que a gente vai parar de novo? No inferno. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo habitando dentro de nós, certamente já não estaríamos aqui. Já teríamos nos desviado faz tempo. Existe de fato um clamor da parte de Deus para nós, porque Deus sabe que essa janela está se fechando. Deixa eu te dizer, tudo o que você fizer aqui em prol do reino, do seu próprio crescimento e de Deus, vai refletir para você em toda a humanidade. Quais são as tuas prioridades hoje? Quais são as tuas prioridades hoje? Imagina se você vai levar 5 anos, 10 anos para ficar milionário
E se Jesus voltar nesse inteirinho, o que você vai fazer com o dinheiro que você ganhou? Você acha mesmo que vai levar ele para o céu? Você acha mesmo que esse dinheiro adquirido aqui na terra vai ter alguma serventia depois que Jesus voltar? Até tem, vai ficar nas mãos do anticristo para fazer todo tipo de atrocidade. Então, busque de maneira coerente as suas prioridades. Busque o conhecimento de Deus, busque a sabedoria que vem do alto. Versículo de número 2 e 3 diz: no alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas, ao lado das portas da cidade, na entrada ela anuncia. Veja, talvez você dissesse: mas aonde eu posso conhecer das escrituras sagradas? Aonde eu vou buscar o conhecimento? Hoje, para onde você vira, tem uma live. Para onde você olha, tem alguém pregando. Para onde você chega, tem um livro. Pelo amor de Deus. Em todo canto se acha. Em todo canto. Precisamos estar atentos, porque existe uma necessidade de nós e uma vontade da parte de Deus que cheguemos ao conhecimento completo da verdade. As nossas prioridades vão determinar o nosso futuro. Precisamos estar atentos a isso. Para onde você olha, hoje tem uma oportunidade de adquirir conhecimento. É claro que você vai ter que fazer uma triagem aí para ver o que você está recebendo e absorvendo. Mas não tem desculpa. É isso que eu quero dizer. Não existe uma desculpa. Olha, só de Rema são 130 escolas espalhadas no Brasil. Quem quer faz. Mas eu sabe, presencial para mim. Olha, tem outros seminários que faz até pela internet. Tem inúmeros canais no YouTube. Pega lá, canal Verbo da Vida, canal Marcelo Carvalho, canal Manassés Guerra, canal Eliezer Rodrigues, canal Verbo da Vida Salvador. Pega aí pra tu ver. Todo lugar que você pegar, que se você quiser, tem palavra, tem ensino, tem instruções, tem conhecimento pra tua vida. Só não ouve quem não quer. Agora, eu quero que você saiba de uma coisa. Deus está clamando pelo amor de mim mesmo. Busquem o conhecimento, sejam cheios da minha sabedoria. Existe da parte do nosso Deus um apelo para isso. Não busque coisas vãs, que só te dão prazer momentâneo. Use, utilize, priorize o conhecimento da palavra de Deus na sua vida, para que você cresça, para que você realmente viva e viva bem. Existe, pastor Edilson de Lira, Bíblia todo dia. Isso mesmo. Existe favorecimento da parte do nosso Deus. Para onde você olha, para cada esquina que você olha, tem alguém pregando a palavra, tem alguém realmente disposto a transferir o conhecimento que carrega dentro de si mesmo. Provérbios 8, versículo 4 diz: a vocês eu clamo, a todos vocês. Existe um clamor da sabedoria. A vocês eu clamo, a todos vocês. Levanto minha voz para todo o povo, para os filhos dos homens. Ouçam a voz da sabedoria. Há um clamor da sabedoria para que nós a encontremos, para que nós vivamos vida plena. Provérbios 8:5 diz: vocês inexperientes mostrem discernimento, vocês tolos mostrem entendimento, ou seja, façam os ajustes necessários para que você não perca a oportunidade de Deus. Para que vocês não percam. Eu me lembro de algo, e essa cena é muito triste, muito, muito, muito triste. Todas as vezes que eu leio essa passagem na Bíblia, Camila, se quiser aí pode me ajudar, o Pedro, descobrindo onde é que está essa passagem aí para mim, por favor, que eu vou colocar a referência dela para você meditar hoje o dia inteiro nessa passagem. Veja, Jesus certa feita, ele chegou no Monte das Oliveiras e chorou. E disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja seus enviados. Chorando, Jesus. Jerusalém, Jerusalém, o que é que tu está fazendo, Jerusalém? Sempre matou os profetas, sempre apedrejou os enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com seus pintinhos,
mas porque vocês não reconheceram o tempo da visitação. Porque vocês não reconheceram a vinda do Senhor na terra, o tempo favorável. Vocês serão dizimados, vocês serão destruídos, vocês experimentarão calamidade. 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 Isso é muito triste. Isso é muito triste. Você imaginar que pessoas hoje que estão buscando e priorizando coisas que lá na frente, irmãos, vão sentir. Poxa, por que eu não ouvi a sabedoria? Por que eu fui tão tolo? Por que eu fui tão nécio? E o Senhor chorando, dizendo, ô Marcelo, Marcelo, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas e você não percebeu o meu clamor pela sabedoria. Façam ajustes nas suas vidas. Provérbios 8:6 diz, ouçam, pois tenho coisas importantes a lhes dizer. Tudo o que diga é correto, pois fala a verdade e toda espécie de engano é detestável para mim. Veja, se porventura o conhecimento e a sabedoria fosse algo que não nos acrescentasse nada, ainda assim seria algo a se buscar, porque nos traz promessa para o futuro. Mas ao contrário, quando você busca o conhecimento e a sabedoria, ele acrescenta felicidade na tua vida. O Felipe está aí colocando, é Lucas capítulo 13, verso 34. Muito bom, Lucas, muito obrigado. Entende isso? Se porventura buscar o conhecimento e a sabedoria fosse algo ruim, a gente ainda buscaria pelo benefício do futuro. Mas eu vou te dizer, quando eu busco a sabedoria e o conhecimento, isso se revela em alegria, isso se revela em felicidade na minha vida. Se revela nisso. Eu não sei como é que a gente se deixa levar pelo engano. Não tem nada mais doce do que a palavra de Deus. Não tem nada mais saboroso do que degustar revelações advindas do próprio Espírito. Não tem nada que nos dê mais prazer do que estar cheio do conhecimento da graça. Veja, as pessoas não vão, criam muito ranço para chegar. E quando fazem o rema, choram porque acaba em 2 anos. Porque enquanto estão lá, estão saboreando. E aqueles que já concluíram o rema, o que fazem nas segundas, quartas e sextas à noite, que durante 2 anos dedicaram 2 horas por dia para apenas o conhecimento da verdade. Preencheu com o quê esse tempo? Provérbios capítulo 8, verso 8. Meu conselho é justo, não há nada nele que distorça a verdade ou dela se desvie. A justiça e a retidão estão na palavra. Nós queremos buscar justiça e retidão. Nós queremos viver vida plena. Nós queremos viver uma vida abundante. Nós queremos viver vida boa. Nós queremos viver vida sem doença. Mas tudo isso está na palavra. Tudo isso está por meio do conhecimento da palavra de Deus. E a gente está buscando em tantos outros lugares. Veja, raciocina comigo uma coisa. Se você troca, diz que não tem tempo para fazer um rema, que você não tem tempo para estudar a palavra, que você não está tendo tempo para assistir as lives, que você não está tendo tempo, o que é que você está fazendo? Não, porque eu estou trabalhando demais. Para quê? Não, estou trabalhando demais para botar comida na mesa. Deixa eu te dizer, a palavra te leva a isso muito mais rápido. Muito mais rápido. Com isso eu não quero dizer para você que você não tem que trabalhar. A questão é que você está botando a sua confiança no trabalho e não na palavra. Presta atenção. Vamos ser inteligentes. Como é que eu digo que eu sou crente, que creio na palavra, e quando a Bíblia diz que a palavra tem tudo o que eu preciso para viver para mim, quando Jesus mesmo diz que eu não preciso andar preocupado com o que eu há de comer, ou vestir, ou beber, e eu troco o tempo que eu tenho com a palavra com o trabalho. Ah, pastor, mas todo mundo tem que trabalhar. Trabalhar 8 horas por dia. Se tu trabalha 8 horas, sobra 16 pro resto. Para dormir e para estudar a palavra, ué. O problema é que você está trabalhando 16 na expectativa de ficar rico pela palavra, pela força, ou pelo trabalho, pela força do teu braço, e não pela palavra de Deus. Provérbios 8:9 diz: minhas palavras são bem claras, e os que têm entendimento, para os que têm entendimento, e corretas para os que têm conhecimento. Veja, o evangelho é simples. A Bíblia não é um livro tão fácil de se ler, mas o evangelho é muito simples. Muito simples. Muito simples. Aleluia.
O apóstolo Paulo certa vez disse o seguinte na carta aos Coríntios, ele disse, olha, se o evangelho que eu tenho pregado não tem sido facilmente compreendido, vou dizer de novo, se o evangelho que eu tenho pregado não tem sido facilmente compreendido, é exatamente quem está sofrendo que não tem compreendido esse evangelho. Aqueles que têm compreendido, que têm recebido a sabedoria do alto, têm vivido vida plena. E nós concluímos com essa reflexão. Eu quero te dar um princípio praticável hoje. Tem uns dias que eu não te dou. Para agora, depois da live, e faz um planejamento diário de tempo. Coloca lá, bem especificamente, tudo que você faz durante o dia. Coloca lá. Eu acordo tal hora e faço isso. Acordo tal hora e faço isso. E depois vê quanto tempo você tem destinado, de fato, para ouvir a palavra, para meditar na palavra, para que isso se torne prática na tua vida. Faz uma avaliação. E você vai ver. Talvez você esteja dizendo assim, minha vida transformou tanto. E quando você fizer esse parâmetro comparativo de tempo, você vai ver que você está investindo 2% do seu dia, 5% do seu dia, ou coisa parecida, para dedicar-se à palavra. E aí você vai entender que se você tivesse dedicado 30%, 40%, 50% do seu dia a isso, sua vida estaria em outro nível. Sua vida já estaria em outro nível. Bom, chegamos até aqui e encerramos mais um dia de estudo do livro de Provérbios. Amanhã nós continuaremos. Hoje à noite, às 23 horas, tem live e o tema é Conduzidos por Deus, Guiados pelo Espírito. A você que me acompanha, um beijo no seu coração, fiquem na paz e até amanhã.